Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Programação Web 1. Essa disciplina tem como objetivo a aprendizagem da criação de sites na web, de programas na web, de sites e programas na web. E para nós criarmos os nossos sites, os nossos programas na web, nós utilizamos uma ferramenta que é chamada de navegador, os famosos browsers, ou navegadores. No Windows, a gente tem uma série de navegadores, não só no Windows, no Linux, no Mac. Nós temos uma grande variedade de navegadores, como por exemplo o Firefox, o Chrome, o Internet Explorer e por aí vai. Então, todas as páginas que a gente consegue acessar através de um navegador pela internet, elas são acessadas a partir de uma URL, que é o nome que a gente digita aqui nessa área do navegador. A URL nada mais é do que a localização, que o endereço, ela designa o endereço que um site de um site na internet, através de um nome. Então, quando a gente digita aqui www.google.com.br, o que acontece é que o navegador ele vai encontrar um endereço IP, que é um número, através desse nome, utilizando um protocolo chamado DNS, e esse número está associado a um computador na internet. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, o meu prompt de comandos, através do comando cmd, se eu abrir o prompt de comandos e eu digitar o comando ping nesse endereço www.google.com.br, vocês vão perceber que existe um número IP associado a este nome. E na internet existe um computador associado a esse número IP. Então, o que acontece quando a gente digita esse nome aqui, essa URL no navegador, um protocolo chamado HTTP, que é esse protocolo aqui, HTTP ou HTTPS, ele requisita essa página da Google naquele número IP e transfere a página para o navegador. Então, o que acontece é que esse código aqui, se eu pedir para exibir o código-fonte da página, ver o código-fonte da página, esse código-fonte aqui ele foi baixado para o computador de vocês, no navegador de vocês, e o navegador de vocês ele lê esse código-fonte todo aqui, que está em HTML, e JavaScript, CSS e outras linguagens que nós iremos aprender. Ele interpreta todo esse código, e gera a página que vocês estão vendo. Da mesma forma, se eu digitar aqui, por exemplo, www.uol.com.br, nós podemos pedir para exibir o código-fonte da página e vocês vão ver aqui uma série de códigos HTML. Da mesma forma, se eu entrar aqui e digitar www.ufla.br e pedir para ver o código-fonte, aqui tem o código-fonte da página da UFLA. Se eu pedir aqui para eu digitar www.if-mg.edu.br, eu vou ter aqui o código-fonte da página do IF Sudeste. Então, o objetivo dessa disciplina é entender como gerar esse código para que vocês possam criar os seus próprios sites, os seus próprios programas na web. Muito bem. Dito isso, vamos aprender na aula de hoje a como criar uma estrutura mínima necessária para a geração destes sites. E como eu disse anteriormente, esses códigos nesses sites são transferidos para o navegador, interpretados e exibidos para o usuário através do protocolo HTTP. Se nós quisermos instalar um programa, servidor web, responsável por permitir que outras pessoas acessem os sites instalados no computador de vocês, é necessário que a gente instale um programa chamado servidor web. Existem vários servidores web disponíveis. O mais famoso e utilizado é o servidor Apache. E para instalar o Apache, é possível instalá-lo através de uma suíte de aplicativos para desenvolvimento web chamado XAMPP.
Esse aplicativo aqui não é obrigatório vocês instalarem na nossa disciplina, pois não é necessário para aprendermos a criar sites que tenhamos em nossa máquina um servidor web instalado. Isso não é requisito, tá? Você só precisa de um servidor web instalado no seu computador, caso você queira disponibilizar, a partir do número IP do seu computador, acesso a outras pessoas aos sites que você está desenvolvendo no seu computador. Como vocês têm apenas números IPs locais, né, na rede de vocês, através do Wi-Fi, que são IPs privados, que não têm acesso à internet, apenas pessoas com acesso à rede de vocês, ao Wi-Fi de vocês, vai poder ter acesso aos sites que vocês colocarem dentro do servidor web de vocês, tá? Então, isso aqui é só uma curiosidade. Para nossa disciplina, não é obrigatório a instalação de um servidor web. Mas aqueles alunos que quiserem já fazer o teste, eu recomendo que instale então o Champ, que é um programa que, entre outros servidores, né, ele instala o servidor web, o servidor de banco de dados, um cliente de banco de dados. Ele já instala o PHP para quando vocês forem fazer a disciplina de programação Web 2. Então, ele já adianta, né, a instalação de um conjunto de ferramentas que serão úteis no decorrer do curso de vocês. Então, aqueles que já quiserem instalar nesse momento, tudo bem. Os que não quiserem, não fará falta, pois nessa disciplina, a linguagem de programação que iremos aprender, ela só precisa do navegador. Ela não precisa do servidor web, tá? Mas aqueles que quiserem, basta acessar aqui Champ na busca do Google, vai aparecer aqui esse link. Basta clicar aqui em Champ. Aqui você vai optar por qual sistema operacional você está usando. No caso aqui eu estou usando o Windows. E ele já vai baixar aqui a versão 64 bits, que é a versão do meu computador. Eu creio que para as pessoas que têm computador com 32 bits, vai aparecer a versão de download para 32 bits, tá? Não funciona colocar a versão 64 bits em computadores 32 bits, não funciona, nem adianta baixar e instalar. Eu já tenho aqui instalado no meu computador o Champ, tá? Eu vou iniciar ele aqui só para vocês verem a carinha dele e dizer o que mais importa. Então, o Champ, quando eu clico para iniciar ele, ele tem esse painel administrativo, que aqui o que mais interessa para nós é o Apache, que é o servidor web. É um programa que tem a função de disponibilizar os sites desenvolvidos no seu computador para acesso de outras pessoas, de outros computadores, na mesma rede ou na internet, tá? Se você tiver um IP público, você consegue disponibilizar o seu site na internet. Se você tiver apenas um IP local na sua rede, IP privado, ou seja, um IP na sua rede Wi-Fi, ele vai ser acessível somente dentro da sua rede Wi-Fi, tá? Essas outras coisas aqui nós vamos aprender a mexer, né, uma SQL, em disciplina de desenvolvimento Web 2, programação Web 2. Agora, vamos precisar desses dois programas em programação Web 2, mas nessa disciplina nós vamos precisar apenas do Apache, né? Sendo que não é obrigatório. Nós podemos fazer nossos sites para o navegador sem colocá-lo dentro do servidor, tá? Então aqui eu iniciei o servidor dentro da minha máquina. E quando eu tenho um servidor web dentro da minha máquina, eu posso acessá-lo pelo navegador através de uma palavra chamada localhost. Então, a partir do momento que eu dei o start lá naquele painel de controle no Apache, eu consigo acessar todos os sites que estão na minha máquina a partir dessa URL, tá? Então, se eu digitar aqui, ó, vai aparecer todas as pastinhas que tem arquivos da web na minha máquina. Tá? E eu já tenho aqui, por exemplo, um código que eu utilizei na disciplina de sistemas distribuídos e tem aqui alguns exemplos de páginas HTML que a gente vai estar aprendendo a criar. Tá? Eu tenho essa pastinha aqui da disciplina de sistemas distribuídos, eu vou criar uma outra pasta. Tá? E aí uma coisa importante. Quando você instala o Apache, que é o programa que é responsável por disponibilizar os sites na internet,
na rede, né, o servidor web, chamado servidor web, você tem que especificar uma pasta no seu computador que vai ser a pasta onde você vai colocar suas páginas, né? Então, a partir do momento que eu coloco aqui na frente barra o nome da pasta, todos os arquivos que estão dentro daquela pasta serão acessíveis, tá? Então, eu tenho uma pasta sistema distribuídos. Eu vou criar uma pasta dentro do meu localhost do computador chamado Web1, tá? Para a gente colocar os nossos códigos de exemplo aqui da nossa aula, tá? Então eu vou estar criando aqui para vocês juntamente. Quando a gente instala o Champ, por padrão ele cria uma pasta dentro de C2 pontos, Champ, htdocs, e htdocs é a pasta que quando a gente digita localhost na URL do navegador, é a pasta que ele busca os nossos sites. Então eu já tenho lá sistema distribuídos e eu vou criar uma nova pasta aqui chamada web1. Muito bem. Agora dentro de web1 eu vou criar os nossos sites web. E aí eu vou utilizar um programinha para editar os nossos códigos web, que vai ser o Notepad++. Então, o Notepad++ ele tem a versão 64 bits, mas tem a versão 32 bits também, tá? Para aqueles que têm computador 32 bits. Eu vou deixar o link desses programas todos, tá? Na descrição do vídeo no YouTube. Então, é um programinha para edição de código muito leve. Vai funcionar praticamente em todos os computadores, os mais potentes aos menos potentes. Então, vocês baixando esse programa, vocês vão estar com muita facilidade no desenvolvimento dos sites. É um programinha leve e muito completo, muito bom. Eu vou minimizar a tela aqui por enquanto. Perceba que eu estou aqui dentro de C2 pontos, Champ, htdocs, web1. E aqui dentro eu vou criar um arquivo que vai ser o nosso primeiro site da web. Só para a gente fazer um teste aqui e finalizar essa videoaula, tá? Então eu vou criar um arquivo aqui. Tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso abrir o Notepad++ depois de instalado. Eu tenho um documento em branco, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso iniciar meu site. E eu posso já salvar esse arquivo em branco aqui, só para a gente não perder o conteúdo que a gente vai começar a digitar. Então eu vou pôr aqui salvar como. Aí eu vou escolher aquela pasta, né, que está dentro de C2 pontos, Champ, htdocs, web1. E vou marcar o tipo do arquivo aqui embaixo, o tipo. Tá? Se tiver em inglês vai estar type. E eu vou marcar aqui Hypertext Markup Language, que é o HTML, que é a linguagem de programação de sites na web. Vou salvar. Pronto. Agora no meu Notepad++, ele vai começar a entender o HTML. E já está salvando naquele local, tá? Então vamos fazer um site básico aqui, para vocês darem início na disciplina. Vamos começar aqui fazendo uma estrutura que inicia dessa forma aqui. HTML é uma linguagem, pessoal, é uma linguagem de marcação de textos. Isso significa que todo texto, ou imagens, ou hipermídias que você inserir no seu site, vídeos, imagens, textos, tudo isso ele é formatado através do uso de tags. Uma tag é um trecho de texto que fica entre o sinal de menor e um sinal de maior. Então, isso aqui é uma tag. Então, uma tag, as tags são utilizadas, né, para a gente estruturar o layout, né, a carinha do nosso site. Esta tag é uma tag que significa que o navegador vai interpretar um código HTML do tipo versão 5. Tá? Existem várias versões HTML e a versão atual mais recente é a versão 5. Então, quando a gente coloca assim doctype HTML, o seu navegador já entende que tudo que eu digitar daqui para baixo vai suportar tags, né, tags da versão 5 do HTML. Então agora vamos começar a nossa página. A tag que inicia uma página é a tag HTML.
Sempre que eu iniciar uma tag, existem tags, HTML, botão L aqui. Percebam que o Notepad++ ele já colocou de azulzinho. E sempre que a gente inicia uma tag, a gente tem que finalizar essa tag. Então, essa é a tag de início de página. Então, eu já vou dar um Enter aqui, ó, e já vou colocar a tag de final de página. Então, minha página inicia na linha 2 e finaliza na linha 7. Minha página tem um cabeçalho, que é determinado pela tag head. Cabeça em inglês, né? Cabeçalho. Head. O início de uma tag é o nome da tag, entre o sinal de menor e maior, e o nome da tag. A finalização da tag é a mesma coisa, só que antes do nome da tag a gente tem essa barra. Então, da mesma forma aqui, ó, head, a barra. Então, agora eu vou colocar aqui as tags de cabeçalho, que é o título da página, que esse título da página é o título que aparece na abinha, né, lá na aba do navegador. Tá? O nome que vai aparecer lá na aba do navegador. Eu vou escrever aqui aula 1, finalizo minha tag. Então, o meu título é o que aparece entre a tag de início e a tag de fim. Aula 1, vou chamar de aula 1. Tá? Vocês podem colocar a letra maiúscula, dar espaço, que o navegador entende, belezinha. Eu costumo fazer o seguinte, indentação. Toda vez que eu inicio uma tag, todas as tags que vier dentro dessa tag, eu dou um tab. Isso aqui, ó, esse espaço aqui é um tab. Ó. Eu apertei del, tab. Isso chama-se indentação. Da mesma forma, todas as tags que tiver entre a tag head, eu dou um tab para dentro dela. Title, tudo que tiver aqui dentro, eu poderia fazer assim, ó. Poderia fazer assim. Que aí ela estaria indentada. Mas como só tem uma linha, eu coloco tags que tem apenas uma linha de conteúdo, abrindo e fechando na frente para economizar espaço. E é feito dessa forma como padrão, viu? É a forma padrão com que é feito indentação em HTML. Quando a gente só tem uma linha de conteúdo para uma determinada tag, a gente coloca ela abrindo e fechando na mesma linha. Da mesma forma, eu vou colocar uma tag aqui chamada meta. Outra coisa importante, pessoal, é que as tags têm que ser escritas todas com letras minúsculas. É um padrão da internet, tá? Meta é uma tag importante, tá? Essa tag meta, ela, entre outras coisas, ela determina qual que é o alfabeto, qual que é a codificação do texto que vai ser utilizado para criar o conteúdo da sua página. E aí a gente tem aqui um charset, que é um conjunto de caracteres, chamado UTF-8, que é a codificação que suporta situações, cedilhas, tios, tá? Se você colocar outras, tem outros tipos de charsets que não suportam acentuações, tá? Ou existem tipos de charsets, né, que conjuntos de caracteres que são para alfabetos de outras línguas, como árabe, chinês, tá? Então, o padrão é a gente utilizar para o nosso alfabeto o TF8, que já suporta cedilha, acento, crase, todos aqueles caracteres de acentuação do nosso alfabeto, tá bom? Nesse caso aqui, ó, eu não preciso abrir e fechar o meta, tá? É uma tag que não necessita de abertura e fechamento. Outra coisa importante e diferente que nós fizemos nessa tag é que essa tag aqui, ela é um nome que está entre maior e menor, né? E pronto. Essa aqui, ó, ela está entre maior e menor, tem um espaço e um outro nome. Esse espaço e outro nome aqui é chamado de atributo da tag, tá? Ou da tag. Quem quiser falar tag também tá certo, tá? Eu vou falar tag. Então, essa tag aqui, ela tem um atributo que é o charset. Essa tag aqui em cima pode ter atributos. Essa tag aqui pode ter atributos. Então, todas as tags podem ter atributos. Aqui no Notepad++, os atributos ficam escritos de vermelho, tá? E o valor do atributo é colocado entre aspas e aparece de roxinho aqui. Então, o atributo, ele é o nome do atributo, seguido de igual, que é o recebe, abre aspas, e o valor do atributo, tá? Então, isso aqui é a tag e isso aqui é um atributo da tag. Pode ter mais atributos. Nós vamos aprender depois a criar vários atributos para as tags que nós iremos aprender. Então, esse conjunto aqui, ó, é o cabeçalho da página. Nele nós definimos, entre outras coisas,
o char7 da página e o título que aparece lá na abinha. E agora nós vamos começar a criar o conteúdo do nosso site através da tag body. Body em inglês é corpo. Então é o corpo da página. Então todo o conteúdo do corpo da página vai ficar dentro da tag body. Opa, escrevi errado. Vamos voltar aqui. Body. E agora vamos colocar aqui dentro do corpo da página um título. E o título dentro do corpo da página a gente faz com essa tag H. E ela pode variar H1, H2, H3, H4, H5, até H6. O que diferencia nesses números? O número menor tem uma fonte de tamanho maior. Então, H1 é a fonte de tamanho maior que tem. Tá? Isso pode ser personalizado posteriormente. Então, eu vou definir o início aqui e o fim do meu título. O que vier aqui entre essas duas tags é meu título. Então, vou colocar aqui título, aula, vou colocar assim, ó, aula 1, teste, título, H1, só para vocês saberem, tá? E eu posso também criar parágrafos. O parágrafo é um tipo de tag que você não precisa ficar abrindo e fechando, igual o meta. Ele, toda vez, tudo que eu digitar aqui para frente desse parágrafo, vai ser considerado um parágrafo único. Se eu quiser iniciar outro parágrafo, basta colocar um outro P. Aí ele dá início a um outro parágrafo. Tá? Então eu posso colocar um conteúdo aqui, ó, primeiro parágrafo. E aqui, segundo parágrafo. Então, ele escreve aqui o primeiro parágrafo, encontrou o P, cria outro parágrafo. Essa é a ideia. Vocês vão perceber que lá vai ter uma quebra de linha quando a gente executar esse código. Então, tá bom. Só para a gente fazer um teste aqui. Eu estou salvando essa página dentro de C2 pontos, Champ, htdocs web 1, e ela está salva com o nome de new2html. Eu vou renomear, não quero que chame isso não, tá? Vou salvar como aqui. Eu quero que isso aqui chame aula 2, tá? Aula 2.html. Aula 1, aliás. Aula 1.html. Salvar. Pronto, aula 1. É perfeito. Para quem colocou esse código dentro do htdocs, quem conseguiu instalar o Champ, quem conseguiu colocar dentro do htdocs, quem iniciou a Apache lá naquele painel, vai conseguir acessar pelo navegador digitando localhost barra aula 1 barra aula, aliás, web 1, né? A Apache chama web 1 barra aula 1.html. Ah lá, tá aqui o nosso conteúdo, né? Então, nós temos um título do tipo H1, que é esse título com uma fonte grande, primeiro parágrafo e segundo parágrafo. Muito bem, pessoal. Para finalizar essa aula, aqueles que não conseguiram instalar o Champ, né, porque o computador às vezes não é muito potente, ou aqueles computadores que não deu certo a instalação do Champ, vocês não têm o servidor web instalado, vocês não vão conseguir fazer acesso para o navegador dessa forma. Mas, como eu disse, para essa disciplina não é necessária a instalação do servidor web. Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem criar uma pasta dentro aqui do seu desktop, por exemplo, né? Uma pasta aqui. Posso chamar essa pasta aqui dentro do desktop de web 1, tá? E colocar nossas páginas aqui dentro, tá? Da mesma forma. No caso, então, eu vou salvar como aqui e vou chamar aqui no desktop aquela pasta, web 1, e vou salvar aula 1 HTML dentro dessa pasta no desktop. Então, agora percebam que o meu arquivo está dentro da pasta do desktop que eu acabei de criar, que é essa pasta aqui. Então, agora eu não consigo acessar pelo navegador através do localhost, mas eu posso simplesmente clicar nesse arquivo duas vezes, que ele vai abrir o seu navegador padrão e já vai colocar o caminho automático. Lá. C2 ponto, user, Anton, OneDrive, área de trabalho, né? Ou seja, dentro da área de trabalho, web 1, HTML1. Então, vocês não precisam do servidor web, ele vai acessar o navegador através da URL com o caminho do diretório, né, da área de trabalho, a gente consegue abrir o arquivo da mesma forma. A única desvantagem disso aqui é que se você quiser compartilhar o seu arquivo na sua rede local, você não vai conseguir através da URL, tá? Mas não é necessário
para essa disciplina, repito, instalar o servidor web. Vocês podem acessar salvando o arquivo dentro de uma pasta qualquer, igual eu fiz aqui da área de trabalho, que vai funcionar da mesma maneira. Tá? Para essa disciplina não é necessário, vai ser necessário apenas o servidor web na disciplina de programação Web 2. Tá? Então, pessoal, esse é o conteúdo da nossa primeira aula. Na próxima aula nós iremos seguir criando, né, desenvolvendo as tags para nós estruturarmos nosso site de maneiras mais elaboradas, tá? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Até a nossa próxima videoaula e tchau!